Brasil Inteligente, campanha pela alimentação saudável e contra o uso abusivo de agrotóxicos. CNTU e FEBRAM apresentam Propostas de políticas públicas para a alimentação saudável. A CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, é uma instituição sindical que atua em defesa dos interesses dos seus filiados, os profissionais universitários, sem se esquivar de interferir também na realidade e no debate das condições sociais, culturais, políticas e econômicas do nosso país que afetam a todos. Nós temos que pensar desta forma, uma forma ampla, em que nós possamos estar oferecendo ao cidadão uma qualidade de vida, uma oportunidade dele ter uma vida saudável, não só uma comida, mas uma comida que traga para ele benefícios. Então, nós entendemos, com a questão da alimentação mundial, com a questão da alimentação no país, nós temos que divulgar muito bem essa não utilização do agrotóxico e a utilização cada vez mais de um alimento saudável que dê para todos nós saúde e oportunidade de melhoria de vida. Esta ideia do projeto Brasil Inteligente, ele abrange questões em várias áreas inicialmente. Uma delas é alimentação saudável contra o uso abusivo do agrotóxico, que pega desde o pequeno produtor, passando pela logística, até a questão da industrialização, dentro de uma visão que o Brasil é o país de maior biodiversidade do planeta e o mundo espera uma alimentação verde, não é? Cada vez mais saudável. E nós temos, então, condições políticas para conquistar isso. E o projeto Brasil Inteligente e as nossas categorias, elas trabalham exatamente para que a gente possa dar esse salto de desenvolvimento e de mais democracia em nosso país. Nós, nutricionistas, que fazemos parte da Confederação CNTU, estamos muito empolgados com relação a essa campanha de combate ao uso de agrotóxicos, né? Porque nós precisamos discutir muito essa campanha, nós precisamos entender melhor esses alimentos contaminados, nós precisamos criar formas de diminuir a aplicação indiscriminada de agrotóxicos em todos os alimentos, né? Hoje nós percebemos que o uso está excessivo, o Brasil está tricampeão mundial no consumo de agrotóxicos e, ao mesmo tempo, as autoridades não se preocupam com a saúde das pessoas e a gente percebe hoje muitas pessoas doentes, com doenças graves, doenças incuráveis, que não são pesquisadas, mas que nós, nutricionistas, acreditamos que seria uma doença causada pelo resíduo de agrotóxicos em nossos organismos. E nós achamos que precisamos realmente combater o consumo de agrotóxicos em todo o Brasil. Em julho de 2014, a CNTU e a FEBRAM, Federação Interestadual de Nutricionistas, realizaram a 5ª Jornada Brasil Inteligente, com o tema Propostas de Políticas Públicas para a Alimentação Saudável. Convidamos pesquisadores de diversas formações e atuações para conversar sobre alimentação e propor um conjunto de medidas. As mais de 4 horas de palestras foram gravadas. Esse vídeo apresenta os principais momentos e ideias desse evento. Os temas e os palestrantes da 5ª Jornada Brasil Inteligente.
Alimentar a saúde e não a doença. Valéria Pascoal. Bioética. Luciano Eloy. Consumo consciente desde a infância. Susana Prisent. A pesquisa acadêmica e os pareceres da ciência regulatória. César Coppe Grisolha. O mundo invisível dos agrotóxicos. Fábio da Silva Gomes. A responsabilidade dos engenheiros e técnicos na emissão do receituário agronômico. Vanderlino Teixeira de Carvalho. O recado que vem do Sul. Marcos Fusco. No mundo inteiro, o tema agrotóxicos vem sendo debatido, saindo da invisibilidade do mundo rural. Um crescente número de denúncias, estudos, documentários, manifestações e diversas iniciativas vem questionando o uso dos agrotóxicos. A contestação não poderia ser menor, afinal, agrotóxico é o nome genérico para venenos. Utilizados na lavoura, eles causam diversos e graves problemas. Venenos despejados na agricultura contaminam o solo, a água, a atmosfera, as plantas, os animais e o homem. Debater os agrotóxicos exige considerar variadas facetas. Aspectos científicos, econômicos, políticos, culturais e outros. Na palestra do Dr. César Grisolha, foi enfatizada a questão científica. Essa questão é muito importante, porque é aí que tudo começa. Os agrotóxicos, para chegar às prateleiras, devem ter um respaldo legal e científico. Eles são autorizados com base em testes em laboratórios e devem provar que essas substâncias não são malignas. Mas a experiência do Dr. César, assim como de outros cientistas, indica que esses testes são questionáveis. Eu vou compartilhar uma indignação com vocês aqui. Por que essas substâncias chegam ao meio ambiente e chegam à nossa mesa e causam danos à saúde? Então, porque são registradas. O governo e a indústria, quando o governo confere um registro de uso e de venda, isso vale para fármacos e agrotóxicos, então são dois os corresponsáveis, a indústria e o governo. Então, mais do que falar sobre contaminação humana e contaminação ambiental de agrotóxico, vou falar dos vícios do sistema que coloca isso no meio ambiente, na nossa mesa. Existem, então, preocupações de agências internacionais e de agências governamentais sobre o processo, desde a detecção de uma molécula. Se essa molécula tem um potencial farmacológico, se extraiu, por exemplo, uma molécula de um rastreamento na biodiversidade, ela tem um potencial para antibiótico. Daí, dessa descoberta, que é uma descoberta científica, para chegar até na prateleira da farmácia, é um longo processo e caro. Cabe à ciência realizar estudos e testes para que produtos químicos possam ser comercializados. Todos os agrotóxicos que temos por aí receberam o aval da ciência. Nós, consumidores, ficamos tranquilos, sabendo que os cientistas estão garantindo que está tudo bem. O problema é que outros cientistas dizem que os resultados não são bem aqueles que a ciência regulatória afirmou. Há muito mais controvérsia entre ciência e verdade do que a gente possa imaginar. Agora, para você descobrir
uma molécula com potencial inseticida até chegar no mercado, é um longo e caro processo. Né? As grandes indústrias, Syngenta, Bayer, Monsanto, BASF, elas têm os próprios laboratórios de fazer testes toxicológicos, que são exigidos por lei. Outras empresas menores contratam laboratórios privados. Então, esses dados que são aportados para a Anvisa, para o IBAMA, no EPA nos Estados Unidos, no FDA nos Estados Unidos, na União Europeia, são dados gerados por empresas privadas de testes toxicológicos. Então, a minha indignação qual é? A grande contradição que existe entre os dados gerados por laboratórios privados e os dados gerados por pesquisadores independentes, instituições acadêmicas, instituições públicas, que têm fundos governamentais e não são comprometidos com lucros. Essa é a coisa que deixa a gente indignado. Então, o que a ciência regulatória faz? Para as empresas, para o empresário, eles dizem, é mais um papel que eu tenho que comprar para poder pôr meu produto na praça. Essa é a visão do empresário. Né? Mas, no fundo, a necessidade de que se faça esses testes, que é exigida por lei, né, isso encarece. Por que encarece? Porque é uma obrigatoriedade de que esses laboratórios sejam controlados por controle de qualidade, por auditorias. Quem faz isso no Brasil? No Brasil, quem faz a acreditação e auditoria dos laboratórios que fazem testes toxicológicos para agrotóxicos, finalidade de registro, é a Anvisa. Para a Anvisa, é o Inmetro. Né? Então, isso é uma parceria Anvisa e Inmetro, e quem controla a qualidade desses estudos no Brasil é o Inmetro. Então, existem laboratórios privados no Brasil, né, que prestam serviço para as empresas de agrotóxicos, para gerar dados, para finalidade de registro. Existe uma gama de laboratórios. Um teste de carcinogênio, por exemplo, ele chega a custar 8 a 9 milhões de dólares. Por quê? Porque é um teste de longa duração, são chamados testes crônicos. Se feito no modelo camundongo ou modelo rato, é um teste que vai durar aí 2 anos e se trabalha no mínimo com 300 animais. Né? Existe uma série de dados histopatológicos, dados moleculares. Então, as informações que se tem ao longo de um estudo é muito cara, porque existem profissionais especializados e uma estrutura de laboratório de biotério muito grande. Então, são testes caríssimos. Né? Então, só grandes empresas têm condições de manterem laboratórios como esse. Né? Então, muitas vezes, tem consórcios de laboratório. No Brasil, o que se faz é aceitar dados de fora. Então, existem laboratórios internacionais que fazem esses estudos e as empresas, possuindo esses dados, registram suas moléculas em diferentes países. Né? Então, assim que chegam esses dados para o Brasil, dados gerados na Europa, dados gerados nos Estados Unidos, por laboratórios privados. Não são instituições públicas ou pesquisadores independentes. Né? E daí o que se tem? Se tem as grandes contradições. Porque quando essas moléculas vão para o mercado e é acessível a todos, e instituições estatais, né, ou públicas passam a ter acesso a essas moléculas e passam a fazer testes, elas encontram resultados diferentes. Então, eu trabalhei 10 anos, eu nunca deixei a Universidade de Brasília, mas fui consultor do IBAMA e da Anvisa toda a década de 90. Então, pacotes e pacotes, estudos de carcinogênio, tabelas e tabelas, estudos, tudo negativo. Não tem efeito carcinogênico, não tem efeito mutagênico, não tem efeito teratogênico, não tem efeito sobre a reprodução. E daí? Daí, agora, nós estamos no mundo com acesso muito fácil à informação. Então, nós temos acesso a bancos de dados. E quando nós vamos pegar artigos científicos publicados por universidades, institutos de pesquisa ou pesquisadores independentes, os resultados são bem diferentes, são contraditórios. Eles mostram outras coisas. Daí mostra carcinogenicidade, teratogenicidade, né? Efeitos hormonais. Né? Então, essa é a grande contradição.
a influência de quem contrata o estudo sobre o pesquisador para gerar dados para finalidade de registro. Se vai ser carcinogênico ou mutagênico, não interessa, que eu quero um carimbo, que me aprova meu produto. Né? Então, essa aqui é a grande questão. Né? O patrocinador da pesquisa influencia no desenho experimental do estudo. Para o quê? Para produzir dados satisfatórios. Né? Satisfatórios, que vão me dar o carimbo que eu preciso para pôr meu produto na prateleira. Né? Então, essa aqui é a grande questão. Né? E é daí que vem as grandes contradições, né? Entre a literatura científica independente e os laboratórios privados. Tem uma questão ética profunda por trás disso. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, revela que nos últimos 10 anos, o mercado brasileiro de agrotóxicos cresceu 190%, ritmo muito mais acentuado do que o registrado pelo mercado mundial. A expansão do cultivo de transgênicos contribuiu decisivamente para que o Brasil se tornasse campeão em consumo de venenos na agricultura. Ao contrário do que se prometia, os transgênicos requerem cada vez mais agrotóxicos. O Brasil é hoje, ao lado dos Estados Unidos, líder mundial no cultivo de soja transgênica, com 88% da produção por grãos geneticamente modificados. A presença forte dos transgênicos se estende a outras importantes culturas, como o milho e o algodão. Os transgênicos também avançam cada vez mais sobre a produção do maior símbolo da alimentação do povo brasileiro, o feijão. Nas lavouras de transgênicos, usa-se uma grande variedade de agrotóxicos, com destaque para o mais consumido no país, o glifosato, cujo nome comercial é Roundup, fabricado pela Monsanto. Com pragas resistentes ao glifosato e outros venenos, entra em cena um outro produto ainda mais controverso e perigoso. Então, esse aqui é o que mais me deixa indignado. Isso aqui é denúncia. Isso é para ser denunciado. O que está acontecendo hoje? Tudo isso que eu mostrei para vocês foram exemplos históricos. Isso não é histórico, isso é o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje na CTN-Bio? Hoje na CTN-Bio está tramitando um processo para aprovar plantas transgênicas resistentes ao 2,4-D, que é o 2,4-diclorofenoxacético. É uma molécula clorada. Esse agrotóxico já é antigo. Tá? E olha as lavouras que vão ser transgênicas para ser resistente ao herbicida 2,4-D, milho e soja. As lavouras mais plantadas no Brasil. O que vai acontecer com isso? Mesma coisa que aconteceu com o glifosato, com o Roundup. Quando apareceu as plantas resistentes ao Roundup, a venda do Roundup foi lá para cima. Então, o Roundup é o nome comercial do glifosato. É o herbicida que mais se vende na Argentina e mais se vende no Brasil. Ele vende o dobro se você somar todos os outros, o glifosato vende o dobro de tudo isso. Se a CTN-Bio aprovar plantas transgênicas resistentes ao Tordon, o que vai acontecer? O Tordon é o nome comercial, é o Tordon da Dow Chemical. O que vai acontecer? O uso de 2,4-D vai lá para cima. O que vocês sabem sobre 2,4-D? Já ouviram falar sobre o agente laranja usado no Vietnã? O agente laranja usado no Vietnã era uma composição de 2,4-D, 3,4,5-T, ácido diclorofenoxacético e ácido triclorofenoxacético. Uma coisa é certa, é preciso que as várias ciências estabeleçam limites éticos aos interesses econômicos ligados aos alimentos. E aí, quando se discute alimentos orgânicos, nós temos também a questão da inovação tecnológica. Até onde que a biotecnologia pode avançar sem agredir a dimensão humana? Se os agrotóxicos representam um problema desde sua fase científica, como acabamos de ver, na fase comercial surgem outros problemas, como a comercialização de agrotóxicos proibidos e superdosagens. Esta situação denota que a fiscalização é precária, apesar das leis serem rígidas.
Dentre as irregularidades existentes, uma, pelo menos, decorre da ação inescrupulosa daqueles que estudam para proteger a sociedade e a natureza. A receita agronômica, para ser correta, de acordo com a lei, o engenheiro, o profissional, teria que ir ao campo, verificar que praga que está ocorrendo, diagnosticar a praga, o que está ocorrendo lá, para ver a interferência, quanto ele pode aplicar de agrotóxico, qual o tipo de agrotóxico ele pode aplicar e qual a interação que esse agrotóxico vai ter com o meio ambiente. Ele tem que prevenir isso. A receita já tem que constar isso. Então é um estudo técnico aprofundado. Não é um estudo técnico simples, entendeu? Daí que eu falo que um técnico nunca dá conta de fazer isso, porque ele não tem conhecimento das questões ambientais, não tem conhecimento da matéria em si. Como é que ele vai produzir um documento desse? Aí o que ocorre na prática? Vamos para a prática agora, que interessa. Na prática, assim, quem vende agrotóxicos são as empresas comerciais que vendem os agrotóxicos. Ela quer vender o mais rápido possível, a maior quantidade possível, né? E ela contrata um engenheiro agrônomo, né, o engenheiro para ficar lá vendendo, fazendo a receita. Já começa um problema sério. Devia ser uma atividade autônoma, como os médicos fazem e tal. Autônomo não. Geralmente, a maior parte é um engenheiro contratado pela empresa. Só que, e muitas vezes, ele simplesmente assina o receituário, lá, o bloco de receituário, 1000 receitas lá, e deixa lá, e o vendedor vende o que ele quiser e põe lá, escreve lá, está a assinatura dele. Quer dizer, uma receita falsa, entendeu? Isso ocorre demais, ocorre muito. Qualquer um que quiser ver, basta fazer isso. A experiência, vai numa loja dessa aí e pergunta, é absurdo. Ele não vai no campo, esse não vai no campo para fazer o diagnóstico, para fazer como manda a lei. E o segundo problema é esse, ele não ir ao campo. Quer dizer, mesmo que ele não assine o bloco lá, chega o comprador e fala, eu tenho lá que tem uma lagarta, tal, plantação de soja, dá uma série de informações para ele, isso não é suficiente do ponto de vista técnico, porque o sujeito não é técnico, o pessoal não tem informação científica para transmitir para ele. Realmente, mas lagarta, que tipo de lagarta que é? Qual é as características dessa lagarta? E a questão ambiental? Tem curso d'água lá na região ou não tem? Né? Pode haver contaminação ou não pode? Pode contaminar os lençol freático, por exemplo? Um fazendeiro não tem condições de fazer esse tipo de avaliação, entendeu? Então, do ponto de vista da legislação profissional, os engenheiros, todas as profissões regulamentadas, têm uma lei que rege a profissão, os engenheiros têm uma lei e é rígida. A lei é rígida. Esse tipo de infração que esse engenheiro agrônomo está cometendo, chama acobertamento profissional. É a pior infração que o engenheiro pode cometer, seja que tipo de engenheiro, qual for a modalidade dele. Essa de fazer, de outra pessoa fazer um estudo e ela assinar sem ele, não foi ele que fez. Ou pôr informações falsas no documento técnico dele. Quer dizer, nesse caso, por exemplo, ele não vai lá no campo e põe lá um punhado de coisas lá que são falsas. Entendeu? E pior, isso é crime. O mundo, e em especial o Brasil, precisa realizar transformações para garantir alimentos saudáveis e restaurar a saúde do solo abalada pelas toxinas da era industrial. Nessas mudanças, são decisivas também transformações em nossos hábitos, comportamentos e valores. Enquanto a adoção de sementes transgênicas e o uso de agrotóxicos se expandem numa escalada sem precedentes,
pequenos agricultores, organizados em diversas formas de cooperação, resistem às práticas agrícolas insustentáveis, produzindo alimentos sem venenos. Já no consumo, cada vez mais pessoas despertam para alternativas saudáveis de alimentação, buscando produtos da agroecologia e da agricultura orgânica. A gente tem que começar a pensar que essas questões, essas questões das escolhas que a gente faz no dia a dia, elas estão diretamente relacionadas com o mundo que a gente quer ter. Se a gente quiser ter um mundo de câncer, um mundo de falta de água, um mundo de desequilíbrio ambiental, a gente continua comendo isso aqui. Se a gente quiser ter um mundo onde tenha água, e água saudável para nós todos, um mundo que tenha um equilíbrio ambiental, um mundo que tenha uma dinâmica justa econômica, a gente compra esses alimentos aqui. Mesmo que, a princípio, eles pareçam mais caros. No fim, eles não vão sair mais caros. Nós, consumidores, temos o direito e a chance de escolher alimentos sem venenos. Para expandir essa prática, é fundamental o papel da alimentação escolar, introduzindo os orgânicos nas refeições dos estudantes. Prevenção é a palavra-chave para a saúde pessoal e coletiva. A produção e consumo de alimentos ricos em nutrientes e não tóxicos garante uma boa saúde no presente e evita problemas futuros. O câncer e a cura do câncer, por mais que ela exista para alguns casos, ela é absolutamente, como que eu posso dizer, inefetiva para resolver o problema do câncer, inclusive de países mais ricos. Nos Estados Unidos, o custo de um câncer, do tratamento de um câncer, desde o início até o final, pode chegar a 240, 120, 240 mil dólares. A cura e a resolução do problema do câncer por meio do tratamento é absolutamente impossível, tanto para o nosso país quanto países que têm muito recurso financeiro. Então, se a gente não trabalha com a prevenção e com a produção, a prevenção da produção desses cânceres, a gente não vai conseguir solucionar. E os custos no Brasil hoje vão de 12 mil dólares podem chegar até 40 mil dólares o custo de um tratamento de câncer, né? Então, quando a gente está tratando dessa questão da prevenção do câncer, para nós, Instituto Nacional do Câncer, a gente está sempre como parceiro em qualquer iniciativa que possa, de alguma forma, direta ou indiretamente, modificar os modos de produção, não só para influenciar na prevenção do câncer, mas também para influenciar nessa redução de custos que não são só custos financeiros, são custos de sofrimento, de perda de vida. Por mais importante que seja o comportamento alimentar de cada um, isso não é o bastante. É imprescindível ter políticas públicas que beneficiem a agroecologia, a agricultura orgânica e a alimentação saudável, melhorando a qualidade de vida de todos. Veja que interessantes as propostas da nutricionista Valéria Pascoal, plenamente incorporadas pela CNTU e FEBRAM. Saúde, definição pela própria Organização Mundial da Saúde, é o pleno bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Para isso, alguns pilares são fundamentais para que a saúde tenha como meta, seja atingida como meta que é preconizado. Pilar, os alimentos, atividade física, diminuição de estresse e, lógico, que um sono reparador. Quando nós falamos, então, na questão da alimentação, vem com certeza a discussão da entrada no organismo de alimentos naturais, de alimentos que consigam oferecer nutrientes e não toxinas. Então, daí sai a questão de eu ter uma alimentação isenta de agrotóxicos e uma alimentação que tem um valor de micronutrientes, de minerais muito importantes. Então, aí já sai recomendações para a agricultura imensa. Não uso de agrotóxico e vamos regenerar o solo, que falta muitos nutrientes.
Então, quando nós falamos nessa questão de ter um alimento mais natural, várias políticas têm que ser implementadas. Políticas que podem até copiar nomes de coisas que já existem. Então, nós não temos uma grande conquista, inclusive, para as pessoas que precisam usar medicamentos, que foi a farmácia popular. Então, o que nós temos que criar nesses próximos governos? A quitanda popular. Nós temos que dar às pessoas acesso a um alimento sem estas toxinas, a um preço que seja viável. Então, nós temos que criar as quitandas, a possibilidade dessa comercialização em feiras públicas, em praças públicas, em parques. Implementar com mais intensidade uma política que já existe em muitos países, né? Na Europa, Japão, 1/4 da produção do Japão é feita nessa sistemática de comercialização, que é a agricultura sustentada pela comunidade. Nós não podemos só pensar no agricultor e no consumidor sendo duas coisas distantes. Não. O consumidor, ele tem que ser responsável pela essa saúde, por essa fixação do agricultor no campo. Porque se ele não tiver condições ideais de saúde, de vida, de escolaridade para os seus próprios filhos, de ter acesso a bens materiais que outras pessoas têm, ele sai do campo e vai para outra atividade profissional. Então, nós consumidores, nós temos que sair do papel de consumidor e assumir um papel de coprodutor. E por isso que o CSA é esse sistema onde nós nos responsabilizamos pelo pagamento antecipado para que esse produtor consiga, durante o ano inteiro, nos oferecer alimentos sem agrotóxicos, por um custo que, lógico, que acaba sendo super viável no final do processo, porque o custo que você paga para um agricultor, tirando toda a questão da intermediação, é um custo super semelhante a um preço convencional com agrotóxico, e você garante com isso que ele tenha realmente uma qualidade de vida e que o planeta seja aí bastante sustentável. Fundamental a portaria, as portarias, as legislações, as brigas políticas que nós estamos tendo, para que todas as prefeituras desse país inteiro seja obrigatório a questão da dieta orgânica. Porque esta criança bem alimentada, bem conscientizada, não basta só dar o alimento orgânico. Nós vamos ter que fazer todo um trabalho educacional da importância desse alimento que ele está recebendo para a saúde dele, para o planeta, e na multiplicação, porque a criança é alvo imenso de educação nutricional para os próprios pais. Então, a escola tem que assumir um outro papel. A escola tem que assumir, na área da alimentação, um papel educacional com professores conscientes, diretores conscientes, merendeiras conscientes, para que a gente consiga articular uma mudança nesse padrão alimentar que vai propiciar, sim, um desenvolvimento adequado e garantir para as futuras gerações mais saúde. Quando nós pensamos na estratégia da alimentação, lógico que tem que propor para os nossos governantes pesquisas. Então, tem que ter pesquisas mostrando qual que é o impacto de uma mudança alimentar no custo, né, da saúde nesse país. Então, que pesquisas, que trabalhos científicos a gente vai poder estar articulando para demonstrar isso? Como já tem pesquisa que demonstrou que quando foi toda implementada a questão do saneamento básico, que é uma coisa básica, a mudança que teve na qualidade de saúde da população e a redução de gasto com a saúde que o governo teve. Então, faltam pesquisas e nós vamos estar implementando, com certeza, nos próximos anos, pesquisas para que a gente tenha isso muito claro. E o governo, assim, cada vez mais, e todos os outros governos incorporando essa questão de uma alimentação mais saudável. Quando nós falamos de uma alimentação saudável, nós temos que garantir e muitas vezes resgatar o hábito alimentar do nosso país, que é continental, mas os hábitos regionais. Pela globalização, os hábitos regionais eles estão sendo extintos.
E esses hábitos regionais, ele traz na sua composição alimentos fundamentais para a manutenção de uma saúde perfeita. Nós vamos pegando regiões, né? Vamos pegar a região do Centro-Oeste, que a gente estava até discutindo, a questão do próprio pequi. Pequi super anti-inflamatório, antioxidante, tem que resgatar esse uso. E num trabalho que eu fiz há pouco tempo na região Centro-Oeste, aqui de São Paulo, na região de Bauru, uma região que pega parte do cerrado, que tem um monte de pequi plantado e que a população não sabia como utilizar o seu efeito nutricional na saúde. A riqueza está lá. Essa riqueza, essa biodiversidade, ela tem que ser explorada. Nós não temos que ser o celeiro do mundo por conta de monocultura. Nós temos que ser o celeiro do mundo por conta de uma biodiversidade, por conta de uma série de alimentos que nós somos riquíssimos e que, com certeza, a gente vai poder, sim, utilizar o que for necessário para a nossa população ter uma ótima qualidade de vida e também podemos exportar o excedente sem problema nenhum. Mas essa questão de resgatar é fundamental, porque é incrível a gente ver algumas questões de hábito alimentar de mudança que teve na comunidade indígena e o que levou às doenças que eles apresentam. Os índios, hoje em dia, eles estão com obesidade, doença cardiovascular, porque hoje você vê numa tribo indígena o consumo de pizza, de refrigerante, né, um absurdo. Vem a FUNAI fazendo uma cesta básica para os índios, acho que assim, metade dos índios poderiam ter sido exterminados com a cesta que a FUNAI implementou. Né? Com um monte de doce, doce de goiabada, doce não sei o quê, açúcar, um monte de coisa que não era o hábito do índio. Então, nós temos que resgatar o hábito de todas as, seja os índios, seja os quilombolas, seja o que for, para que a gente garanta que essa cultura seja multiplicada com hábitos alimentares incríveis e de lá buscar, né, plantar, caçar e não ficar esperando a coisa chegar pela uma cesta da FUNAI e a obesidade, a doença cardiovascular e diabetes aumentando demais. Com certeza, a indústria alimentícia ela entra nesse processo. Por quê? Porque a indústria ela tem que oferecer a parceria para a população ter uma saúde. Porque é fácil, é lógico, seria ótimo eu poder pegar tudo, consumir tudo, fazer tudo na minha casa, almoço, jantar, seria ótimo. Mas você tem os avanços da sua vida moderna, então a indústria tem que ser uma parceira. Uma parceira no sentido de produzir alimentos que sejam alimentos com base orgânica, que tenham uma quantidade menor de aditivos. Eu tenho que ter uma produção lá no campo, inclusive, juntando com depois a indústria, que tem uma menor quantidade de antibiótico. Porque hoje em dia as pessoas não podem tomar leite. Por que as pessoas não podem tomar leite? Porque mais de 70% das amostras dos leites estão contaminadas com antibiótico. Porque é protocolo no tratamento do gado a questão do uso de probiótico, que passa para o leite. E isso foi um dos grandes responsáveis por esse problema que nós estamos tendo atualmente da resistência ao uso de antibiótico quando a pessoa tem alguma patologia. Então, você usou tanto antibiótico que veio pela alimentação, que na hora que você tem uma infecção bacteriana que você precisa do antibiótico, cada vez você está mais resistente a esse antibiótico. Então, proibição de antibiótico, seja da questão do gado para a produção do leite, seja para as galinhas, né, para os frangos, que todos também têm período de ter que utilizar o antibiótico, que passa para o nosso organismo, alterando totalmente a nossa microbiota intestinal de defesa. Então, eu tenho que ter essa indústria muito mais assim preocupada e parceira. Porque se, inclusive, a indústria alimentícia do Brasil não tiver essa preocupação, possivelmente até a própria comercialização e exportação de alimentos vai ficar comprometido. Porque na hora que você tem os marcos regulatórios de outros países para a entrada desses alimentos, possivelmente muitos da nossa produção não vai ser negado. Então, tivemos há um tempão atrás, na Dinamarca, proibição da gordura trans. Depois isso foi se intensificando, o Brasil já acertou. Se a gente pegar, nesses últimos 2, 3 anos, a política de aditivos na Inglaterra, proibição de colocação de aditivo. Então, se eu tiver que exportar algum alimento meu que tem aditivo, lá eu já não consigo entrar. E também eu tenho que exigir das indústrias multinacionais que
as políticas que eles têm que dar conta nos outros países, esse alimento também seja produzido no meu país. Se ele consegue fazer isso em outro país porque exige, por que não contribuir, né, para o nosso país para estar fazendo isso de uma forma muito efetiva? O simples fato de qualquer governo querer dar dinheiro para a população ter mais acesso a alguns bens não garante um bom estado nutricional. Esse dinheiro é muito bem-vindo, mas as políticas educacionais têm que estarem associadas. Por quê? Tivemos uma diminuição da desnutrição no nosso país. Se nós pegarmos essa última, né, esses últimos 10 anos, a tendência secular desses últimos 10 anos, lá para baixo a questão da desnutrição. Só que nós tivemos um aumento de quem? Da obesidade. Porque o dinheiro não foi utilizado para comprar frutas, verduras e legumes. Foi utilizado para comprar produtos alimentícios, que estão longe de ter nutrientes adequados. Então, quando a gente pega toda essa questão da educação nutricional, ela é fundamental. E essa educação, ela vai estender também na questão dos trabalhadores rurais, com certeza, e os trabalhadores também das grandes cidades, dos centros urbanos. Por quê? Porque o trabalhador, muitas vezes, ele está trabalhando em condições insalubres. Muitas vezes, não só condições insalubres em termos de contaminantes que ele pode ter presente, mas também na presença do próprio estresse daquele trabalho. Então, esse trabalhador, ele tem que ter direito a um alimento natural. Então, nós vamos brigar, sim, para legislações para ter as merendas escolares como alimentação orgânica, mas nós temos que brigar muito para que o trabalhador tenha uma alimentação orgânica também. Discutindo, em termos governamentais, redução de CONFINS, ICMS, todas as questões necessárias para que seja viável, em termos financeiros, a implementação para esse trabalhador dessa alimentação. Por quê? Porque o metal tóxico, os metais tóxicos, eles ficam depositados no nosso cérebro mais de 20 anos. Então, se eu tenho um acesso de uma terra que tem muito mais cádmio, por exemplo, mais de 20 anos fica no meu sistema nervoso central. E esse trabalhador no futuro pode ter depressão, Parkinson, Alzheimer, seja lá o que for, muitas vezes como gatilho dessa questão desse metal tóxico. Então, nós vamos ter que ter uma política muito ampla, levando sempre como base a questão da alimentação, de um alimento íntegro e saudável. A CNTU e a FEBRAM esperam realizar outras iniciativas como essa, que busquem colaborar com a forte e positiva ideia de que as nossas mesas não tenham mais venenos. Desejamos, assim, somarmos as milhares de ações em todo o mundo, e especialmente no Brasil, que não aceitam que os povos sejam enganados e envenenados. Contamos com você nessa luta alegre pela vida.